O Corinthians teve em 88 uma briga boa pela posição de goleiro titular. O primeiro candidato era o Waldir Pérez, titular na maior parte do ano anterior. O segundo era o Carlos, da seleção brasileira na Copa de 86. E o terceiro era um moleque chamado Ronaldo, que veio da base. Antes de a gente falar de cada um desses goleiros, deixa o like que ajuda bastante o canal a crescer, viu? Vamos dar um zoom então nesses três goleiros, começando pelo Waldir Pérez, que terminou 87 como titular. Ele tinha começado a carreira na Ponte Preta nos anos 70, mas fez história mesmo no São Paulo, de 73 até 84. O ponto mais alto da carreira do Waldir Pérez foi em 82, quando ele foi... Depois de deixar o São Paulo, o Waldir Pérez passou pelo América do Rio e pelo Guarani. E aí ele foi contratado pelo Corinthians. Waldir Pérez fez apenas um treino e já estreou na vitória por 4-0 sobre o próprio Guarani pelo Paulistão de 86 no Pacaembu. Mas por que o Waldir Pérez foi contratado, hein? Bom, isso nos leva ao segundo goleiro da lista. O titular absoluto em 86 no Timão era o Carlos, que era também titular da seleção. E esse era o problema. Com a convocação para a Copa do Mundo, o Carlos ficaria meses fora do Timão. Aí a diretoria decidiu que precisava de outro goleiro de nome, no caso Waldir Pérez. Curiosamente, o Carlos também começou na Ponte Preta. Aliás, ele tinha feito história na Ponte e perdeu até as finais de 77 e 79 do Paulista para o Corinthians, o que rendeu a ele a fama de pé frio. O Carlos foi titular na Copa do Mundo de 86 e só levou um gol em 5 jogos, mas deu azar na disputa de pênaltis contra a França e o Brasil acabou sendo eliminado nas quartas de final. Lá vai Beloni, olha aí, tocou na trave, na cara do Carlos, vamos lá, Canão, classifica a França. Em 86, o Carlos foi titular do Corinthians na maior parte dos jogos, mas aí, em 87, o Waldir Pérez é quem virou titular. Santos. Mendonça direto, Waldir Pérez. Em janeiro de 88, a expectativa era de que o Carlos, que tinha 31 anos na época, e o Waldir Pérez, que tinha 36, continuassem disputando a posição, só que aí pintou o terceiro goleiro dessa nossa lista de hoje, um moleque da base chamado Ronaldo, de apenas 20 anos. Na pré-temporada, o Corinthians fez 4 amistosos ali, janeiro e fevereiro. No primeiro deles, empate por 1-1 com a Caldense, e esse foi o último jogo do Waldir Pérez pelo Timão, porque logo depois ele acertou com a Portuguesa. Bom, ficaram os outros dois no clube. Só que o Carlos se machucou, e o Ronaldo foi titular nos outros 3 amistosos da pré-temporada e também na estreia do time no Paulistão. O Carlos ainda estava machucado no jogo contra o São Paulo e o Ronaldo brilhou, viu? Que o São Paulo batendo a falta com o Nelsinho, Lê matou bonito, virou, mas a bola por cima do gol do Ronaldo. Goleirão. Corinthians entrou nesse jogo com o Ronaldo no gol, Edson, Marcelo, Denilson e Dida, no meio de campo Birubiru, Wilson Mano e Everton, no ataque Marcos Roberto, Edmar e Paulinho Carioca, o técnico era o Jair Pereira. E o São Paulo tinha um time forte, viu? Gilmar no gol, Zé Teodoro, Adilson, Dario Pereira e Nelsinho, Bernardo, Silas e Raí, Pita, Lê e Edivaldo, o técnico era o Cilinho. Corinthians abriu o placar ainda no primeiro tempo. Ataque, Edmar, bola rolada para o Wilson Mano, bateu e o primeiro gol do Corinthians. Mas o São Paulo empatou logo em seguida. Ataque, levou para a linha de fundo, cruzou, Lê furou, 2 minutos e meio depois o gol de Edivaldo, 1-1 no Morumbi. No canto direito, Ronaldo pulou, mas dessa vez aí não deu para ele não. No segundo tempo veio o show do Ronaldo. Velocidade, Raí furou, chegada do Lê, bateu entre Dida e Denilson, a bola espirrou no Denilson, quase enganou o Ronaldo, mas o goleirão mostrando uma elasticidade fora do comum, veja aí outra vez. O Paulinho Carioca, recém-chegado do Fluminense, cobrou escanteio e o Edmar fez de cabeça. 2-1 pro Corinthians. Escanteio, bateu fechado, Edmar! Na indecisão de Gilmar, que não saiu para cortar, Edmar meteu a cabeça. E aí veio o momento de consagração do Ronaldo. O Arnaldo não teve nenhuma dúvida, pênalti claro, só que o Dario Pereira bateu mal. E o Ronaldo, mostrando que estava numa tarde muito feliz, com o pé defendeu, foi abraçado pelos companheiros. Claro, a torcida adorou o Ronaldo, mas veja,
ele não virou titular logo de cara, viu? O Carlos se recuperou de lesão e reassumiu como titular nos 2 jogos seguintes, contra Noroeste e Inter de Limeira. Só que, segundo a Folha de São Paulo, o Jair Pereira não gostou da atuação do Carlos nesse jogo com a Inter. O técnico entendeu que ele falhou nos 2 gols da derrota de 2-1 lá em Limeira. E aí, para o jogo seguinte, contra o Novo Horizontino, o Jair Pereira decidiu colocar o Ronaldo como titular. E ele seguiu como titular no jogo seguinte e acabou levando um frango na derrota de 3-2 para o 15 de Jaú. 2 rodadas depois, o Jair Pereira decidiu colocar o Carlos de volta como titular na vitória por 2-0 sobre o Mojimirim. E aí o Carlos emendou 20 jogos seguidos como titular com o Ronaldo no banco. Até que veio o penúltimo jogo do quadrangular semifinal, empate sem gols com o Palmeiras. E o Carlos saiu machucado ainda no primeiro tempo. Boa passagem, boa passagem. Olha o toque ali pelo centro, todo mundo deixa passar. O Carlos fica sentindo alguma coisa, Ricardo. Talvez no momento em que ele subiu para dar um soco na bola, ele pode ter batido a cabeça. No dia seguinte, os jornais noticiaram, não foi batida na cabeça, foi uma torção no tornozelo e no joelho esquerdos. Bom, o Ronaldo entrou no lugar do Carlos naquela noite para não sair mais. Fora agora! Leva a sorte o goleirão Ronaldo do Corinthians! Enquanto ainda se recuperava da lesão, o Carlos acertou a transferência dele para o futebol da Turquia. E foi assim que o Ronaldo virou titular no último jogo do quadrangular do Paulistão contra o Santos. 36:50, cobrança de pênalti por Mendonça, Ronaldo no gol, lá vai Mendonça. Ronaldo pegou, olha o Santos chegando a escanteio. O Ronaldo foi titular também na final contra o Guarani e seguiria no clube por mais quase 10 anos. Lembra no começo do vídeo que a gente disse que o Carlos chegou ao Corinthians com a fama de pé frio? Pois é, a fama dele se confirmou porque ele nunca tinha conquistado um título na vida. E quando finalmente ia faturar o Paulistão, o Ronaldo atravessou o caminho dele. Para fechar, se joga no like aí, igual o Ronaldo pulava na bola. Na banheira, olho no lance, Ronaldo no rodapé. Ela passou por todo mundo e quase pega de surpresa o arqueiro do Corinthians.